Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Nós bendizemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concedeu. De alguma maneira, nós estamos de volta aqui com você, falando de Deus de coração para coração, falando de Deus como na presença de Deus. Com sinceridade, com respeito e com verdade. Nós estamos numa série de programas falando sobre temas que foram pregados pelo profeta William Branham. E hoje nós falaremos um pouco sobre o tempo testa a fé, ou seja, fé testada pelo tempo. E nós vamos tomar as Escrituras no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, no verso 22, apenas este versículo. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Ora, este é um assunto bastante interessante. Fé em Deus. Se nós perguntarmos, as pessoas, na sua grande maioria, elas dizem que têm fé. Quando você pergunta para as pessoas o que é a fé, e quando o tempo passa, você vai ver que o maior teste que aquela pessoa pode provar se tem ou não fé é exatamente o tempo. O tempo é um dos grandes inimigos do ser humano. Nós sabemos que quando jovens temos nossos cabelos, temos nossos ombros eretos, nós temos o nosso vigor da juventude, mas o tempo transforma a homens tão fortes em velhos acabados, desgastados. Você vai ver que aonde houve olhos conquistadores e brilhantes, há olhos opacos. Você vai ver que onde houve cabelos, há calvície. Os ombros eretos estão curvados. As pernas faltam forças. Você vê uma pessoa destruída, carcomida pela ação destruidora do tempo. Você então vê que o homem não é nada. Você pode observar grandes edificações, bonitas, imponentes, os anos e o tempo passa e você vai ver que aquilo se transforma em ruínas, em destroços. E quando você vai e diz, isto aqui foi, isto não é mais. Da mesma maneira é a fé. Muitas pessoas professam que têm fé, mas não sabem nem o que é fé. Se olharmos a Bíblia, do apóstolo São Paulo, Hebreus 11, ele disse que fé é um firme fundamento, prova das coisas que se esperam e daquilo que não se vê. Esta era a expressão de Paulo. A fé chama as coisas que serão como se já fossem, ela já se coloca no passado. E o profeta William Branham, quando definiu sobre fé, ele falou um pouco sobre este assunto, dizendo: fé não é um mito, fé é uma substância.
Fé é uma âncora que desce na alma. Ele disse: fé é uma mão invisível que apanha as promessas de Deus e se segura. E não tem quem faça aquilo voltar atrás. Fé, como disse Paulo, ela chama as coisas que não se vê como se já fossem. Fé é uma visão de longo alcance. Enquanto as pessoas não podem ver, a fé vê muito mais longe. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a fé de Abel viu que a mãe dele não comeu uma fruta, não foi enganada comendo uma fruta, e buscou na mente do Eterno e viu que havia um sacrifício de cordeiro e por isso ele sacrifica o cordeiro. Caim dizia que tinha fé, foi levar maçã e algumas frutas da terra para oferecer a Deus. Por quê? Porque esta fé não estava em acordo, não tinha uma visão para olhar o que realmente houvera acontecido. Se o mundo tivesse fé, hoje encontramos muitas pessoas carregando a Bíblia, indo às igrejas. Mas se elas tivessem fé, e fé é uma visão de longo alcance, elas poderiam enxergar o dia e a hora que estamos vivendo e o que está prometido para esta civilização e o que está prometido para aqueles que realmente agradam a Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Julgue você mesmo. Será que você tem uma visão do tempo presente? Eu tenho vindo no programa e dito: você acha por que é que os pastores e padres não estão preocupados com a vinda do Senhor? Posso lhe dizer de coração? Porque são cegos. Porque nada podem ver ao longe. Eles não podem ver que o arrebatamento está à mão. Eles não podem ver que Jesus está chegando. Eles não podem ver que com a ação da igreja, da indiferença, da mornidão, do estado de decisão por livre-arbítrio e abandonando o que Deus falou, eles colocaram Cristo para o lado de fora da igreja. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Está do lado de fora. E não você fica pensando assim: mas esse pastor está aumentando, ele está exagerando. Não, eu queria só perguntar para você: Cristo está dentro da sua casa? Você acha que Cristo compartilha com os programas imorais da televisão, se assentaria na sua casa? Quero dizer para você, me desculpe a expressão, o povo não tem a mínima fé e não tem respeito para com Deus. Eles acham que Deus é um imundo, porque o homem, ele teve a sua consciência tão naturalizada que transformou a casa dele num prostíbulo. Como é que você coloca uma mulher, ou um homem com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, ou uma mulher com um homem beijando e fazendo sexo, e você assistindo aí Big Brother Brasil, você assistindo estas novelas imorais, você assistindo estes filmes, você acha que Deus estaria aí assentado com você assistindo uma porcaria dessa? Você acha que Deus é porco? Não, meu amigo, ele é santo. Preste atenção que não existe nem fé e muito menos respeito para com o Eterno. Então as pessoas não têm fé em Deus. Sabe, o tempo vem mostrando. Eu tenho agora, vou fazer 61 anos este ano. Eu quero dizer a você, nestes 61 anos que eu vivi, eu vi a ação do tempo entrar nas igrejas e corroer os valores das famílias, corroer a moral, corroer a vergonha, sabe? E a fé abandonada e jogada no lixo em nome de uma chamada modernidade. Meu irmão e meu amigo, o tempo mostrou e está mostrando que as pessoas não têm fé em Deus e nem sabem o que é fé. Então, fé é uma visão de longo alcance que mostra para as pessoas o que vai acontecer.
Eu não posso dizer para você que Sodoma é uma coisa do futuro. Sodoma chegou. Se Sodoma chegou, a destruição chegou. Nós estamos vivendo num momento que a qualquer hora Jesus vai voltar, vai apanhar este lixo religioso na condição em que estão vivendo e pessoas bem intencionadas como você, indo à igreja, carregando Bíblia, cantando em corais, levando seus dízimos, ofertando, oferecendo o seu dinheiro para sustentar um programa, sabe, que é o espírito do anticristo, porque está contrariando a Bíblia, e você, sendo participante, dando o seu dinheiro para uma coisa como esta. Mas a fé não existe. Eu quero só lembrar a você que fé é o chefe. A fé, ela não depende, ela não se sujeita a ordens. Você quer ver quem tem fé? Quem tem fé enfrentou as bocarras dos leões. Quem tem fé enfrentou a fúria de Roma. Quem tem fé enfrentou fogueiras. Quem tem fé perdeu seus bens, mas não se dobrou. Você já viu a Bíblia falar sobre a fé? Tem o capítulo 11 da carta aos Hebreus. E se você pegar a história, você vai ver que quem tem fé não se vende, não se curva, sabe? Não se prostitui, não se degrada, não deixa, sabe, este espírito do diabo invadir sua casa, sua família. Ponha-se de pé se você tem fé. Mas quem tem fé não é aquele que entrou num movimento que se chama pentecostal, que está comprometido com o mundo, comprometido com a política, comprometido com vestes imorais, com sujeiras, com o comércio. Não, quem tem fé, ele se livra disso. Aliás, Jesus perguntou: porventura, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, encontrará fé na terra? O tempo se encarregou. Quando a fé original nasce no Pentecostes e os nossos pais são os apóstolos e os profetas, o tempo encarregou de destruir isto, acabar com isto, deteriorar isto, e deu a você alguma coisa imaginária que você chama de fé. E, no entanto, fé em quê? Fé na Bíblia? Fé em Deus? Porque Deus é sua palavra. Deus e sua palavra são o mesmo. Um homem não é mais do que sua palavra, e se Deus não honrasse a sua palavra, ele não seria Deus. Você vê que o tempo acabou. Acabou com a fé no único Deus. Acabou com o batismo em nome de Jesus Cristo. Hein? Acabou. Acabou com as vestes honestas. Acabou com os crentes verdadeiros. O tempo jogou. Pode pegar a história. Quem nasceu em 1910 no Brasil, o movimento pentecostal, a condição mais deplorável que chegou, e já deu espaço para os neopentecostais, que são piores do que eles. Quem fez isso? O tempo. Sabe por quê? Porque nunca teve fé em Deus. Aqui na Escritura, nós temos aqui na Escritura que Jesus estava indo para Jerusalém, mandou buscar o jumentinho, no dia seguinte vinha passando, passou perto de uma figueira, foi pegar frutos, não encontrou, secou a figueira, disse: seque que ninguém coma mais de ti. No dia seguinte, Pedro ficou assustado e mostrou para Jesus e disse: a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem já está seca hoje. Jesus disse, em outras palavras: eu fiz isto para que você aprendesse a ter fé. Você não viu Jesus, sabe, fazer o que os pentecostais fazem. Um sensacionalismo, chupar o dente, oh glória, oh, e não sei mais o que, e pular e sapatear. Não. Simplesmente abriu a boca e disse para ela secar. E depois, então, quando Pedro ficou impressionado, Jesus disse para ele: tenha fé em Deus. E disse: se você tiver fé, você dirá para aquele monte ou montanha: mova-te e lança-te no mar. E não duvidar, isto se fará. Quando? No mesmo dia, na mesma hora? Isso não aconteceu com Jesus no mesmo dia e na mesma hora. Quando ele voltou no outro dia, aquilo não estava lá. Você já imaginou o que é ter fé na palavra? Se manter
com a Bíblia, ainda que ninguém te entenda. Você já imaginou o que é fazer uma oração? Pare aí. Na sua casa, você que está me assistindo agora, qual é a sua necessidade? Se você quer acertar sua vida e você tem fé, você pega seus problemas e assim, da maneira que eu poderia colocar essa Bíblia na sua mão, você pega seus problemas e coloque na mão de Deus. Não precisa de arrepio, não precisa de sensacionalismo, não precisa de você pular, falar em língua, sapatear. Isto não exprime que você tem fé. Aquilo exprime emoção e não fé. Tanto é assim que você vai ver que no outro dia as pessoas não estão mais agindo segundo aquilo que creram, porque a emoção acabou e com ele o tempo destruiu aquilo que ele chamou de fé. Então, preste atenção. Quando nós temos fé em Deus e dizemos a uma montanha, mova-te, e você olhar, e o problema, e a doença, e a dor, e a dificuldade permanecer no mesmo lugar, você dirá abertamente, olha, eu não estou aqui por uma emoção, por uma sensação. Quando nós cremos, você talvez nem percebeu, mas há uma reação no seu organismo. As células saudáveis se juntam, os poderes sobrenaturais que trouxeram uma tempestade na sua vida, agora mesmo eles estão se reorganizando para voltarem à sua origem, ou seja, aquilo que lhe trouxe o mal está já arrumando as malas para ir embora. Porém, o tempo é o elemento para testar o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, e você está no mesmo jeito. Dê uma olhada no crente Abraão, que é o pai da fé. Nada mudava aquele homem. O tempo não mudou, 25 anos não fez ele desistir de crer da mesma maneira que ele ia ter um filho com a Sara. Então você preste atenção que a fé, ela não se demove, ela não sai, ela não cede. Ela está ali. No outro dia, você olha para a montanha e você, com seus olhos naturais, não percebe, mas a sua fé te declara que um pequeno grão da montanha já se desprendeu. Se um pequeno grão da montanha se desprendeu, é sinal que a sua fé vai mover aquele monte. E no dia seguinte, mais um grão sai. Isso é coisa imperceptível. E mais um grão sai. Quando você menos perceber, aqueles sintomas foram embora e a hora da vitória e da celebração chegou. As pessoas não sabem ter fé em Deus. O que elas querem é ver milagres extraordinários. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus nunca fez palhaçada. Pediram para Jesus descer da cruz e creriam nele. Muitas pessoas dizem, se Deus me curar, eu vou crer. Deus não faz palhaçada. Você precisa crer para receber. Este é o primeiro momento. Tenham fé em Deus. Como é que a gente faz para ter fé? Eu quero lhe dizer uma coisa. Fé é algo simples. Fé é algo que supera a imaginação e os sentidos. Fé destrói o tempo numa força de expressão, mata o tempo no cansaço. Fé é assim. Se você não tem fé e não percebe, não sabe o que é fé, deixa eu lhe dizer. Eu estou assentado aqui. Para que eu me levante, é necessário que eu tenha fé. É uma coisa simples. Eu vou me levantar. Por que eu vou me levantar? Porque eu creio que eu posso me levantar. E crer é ter fé. Não é demolir e dizer, eu não dou conta, minhas pernas estão doendo. Não, eu posso me levantar. Porque eu tenho fé e vou me levantar. Você pode ter fé para sair do leito da doença que você está. Você pode ter fé para deixar esse cigarro. Você pode ter fé para deixar o adultério, para deixar a bebida, para deixar as drogas, para deixar as denominações, para deixar o mundo. Você precisa ter fé. Você precisa agora pedir a Deus. E quando você pedir, você sabe que você tem aquilo que você pediu. Como é que você vai agir? Se levante e faça e viva de acordo com aquilo que você solicitou a Deus. Simplesmente se mova.
não é mais problema seu. É agora problema de Deus responder sua oração e cumprir sua palavra, porque ele diz, tudo que você pedindo crendo, você recebe. Então agora é com Deus, de que maneira, quando, como, não interessa, siga adiante crendo e você terá aquilo que você pediu. Por exemplo, se eu tivesse com fome, chegasse na sua casa e dissesse, eu estou faminto, e você me perguntasse, em que eu posso te ajudar? Você diz, um pedaço de pão. E então, você, ao invés de me dar o pão, me desse o dinheiro para eu comprar o pão. Está aqui R$2 e vai comprar seu pão para matar sua fome. Eu não tenho o pão, mas eu tenho o dinheiro que eu posso comprar o pão. Veja, isto é fé. Quando você tem fé, você talvez não tenha alcançado ainda aquilo que você pediu, mas você tem a fé, e a fé é o produto, é o valor da compra, daquilo que você necessita. Então, tudo tem que obedecer sua fé. Não importa se vai demorar algum momento, se você vai ter que passar por uma ponte, subir uma ladeira, descer uma descida, caminhar por um valado, você vai passar por momentos difíceis, você vai passar perigo, você talvez esteja dizendo, mas a minha barriga está doendo, eu queria ter recebido, era um pedaço de pão, mas Deus te deu. Deus te deu a compra do pão. Deus te deu a fé. E a fé vence o mundo, a fé vai vencer os dias, a fé vai vencer o tempo, a fé vai vencer a distância, a fé vai vencer qualquer obstáculo. Porque fé não reconhece obstáculo. Você sabe que você tem. Você continua se movendo. Daqui um pouquinho, você chegará no seu destino. E quando chegar, você sabe que você tem. Você diz, me dê um pão, me dê 2 pães, me dê 5 pães. Você sabe que você tem o dinheiro para pagar aquilo. Você está pedindo porque tem como pagar. E quando você tem fé, você pede. Quando você pede, você sabe que você tem o que você pediu. Isto é ter fé em Deus. Foi assim que Abraão caminhou 25 anos. Foi assim que Noé esperou 120 anos. Ele creu. E eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio em viver uma vida limpa. Eu creio em viver a palavra. Eu creio que a palavra, a Bíblia, está acima de psicólogos, de sociólogos, de psiquiatras, de neurocientistas. Eu creio que a Bíblia está acima daqueles que fazem leis do país. Eu creio que está acima dos doutores, dos teólogos, das igrejas, dos artistas da novela. Está acima da televisão, está acima de qualquer coisa. Tudo que se apresenta na minha frente, eu sei que a Bíblia é a verdade e que isso tudo é passageiro. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. O mundo passa, você vai passar. Cadê os ateus? De ontem estão aqui? Passaram. Cadê aqueles que foram fundadores do comunismo? Já se foram. Cadê aqueles que professaram ateísmo e não criam em Deus? Se foram. Quantos modernistas se foram? Quantos daqueles que inventaram o rock já se foram? Quantos daqueles que propagaram o nudismo já se foram? Meu amigo, você é agente do tempo. Eu tenho fé numa coisa que é eterna. Chama-se Deus. E Deus está revelado em sua palavra. Agora, o tempo fez com que as pessoas perdessem a fé na palavra porque, na verdade, nunca tiveram. O tempo prevalece quanto àquilo que não tem firme fundamento, que não é uma mão que segurou, que não é o chefe que deu ordem. Quem é que dá ordem na sua casa e na sua vida? Veja como você vive. Talvez você não queira o que Deus está dizendo, o que a palavra está dizendo, o que eu estou pregando. Mas é fácil você ver como as pessoas não creem na Bíblia. A Bíblia diz para uma mulher não cortar o cabelo. Uma artista da novela rapa um pedaço da nuca, as mulheres todas obedecem e desobedecem à Bíblia. Você quer dizer que você crê na Bíblia? Você crê em Deus? Não, você crê. Você é subordinado a este espírito que está sobre o mundo. Você não tem fé. Quem tem fé vai se levantar, vai ficar em pé,
vai ser curado neste programa. Quem tem fé terá problemas solucionados neste programa. Quem tem fé será salvo neste programa. Quem tem fé em Deus nesta hora, abandona cigarro, abandona drogas, abandona vícios, abandona coisas erradas, porque a fé na palavra te dá poder para se levantar, se mover, sabe? E você tem o produto da compra e vai em frente, você será mais do que vencedor. A Bíblia define que fé vence o mundo. Venceu? Venceu ou não venceu? Quem venceu? Foi Roma ou foram os cristãos? Nós estamos aqui para defender, não é o mundo, nem as coisas que no mundo há, mas defender a infalível palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E eu chamo você nesta hora, finalizando a este programa, para voltar a sua vista para o que Jesus disse. Tende fé em Deus. Você vai ver que não é só montanhas que se movem, mas aquilo que estava aparentemente bonito como uma figueira murcha diante de você. O mundo perde a influência, perde a beleza, perde a atração, porque sua fé venceu a isto. Vamos nos mover pela fé? Fechemos nossos olhos e oremos nesta hora. Meu bom Pai, oro que o Senhor venha, abençoe e ajude a estas pessoas a saírem do atoleiro, saírem da condição pecaminosa, a terem uma fé genuína na palavra. Não alguma coisa que passa, mas algo que possa permanecer. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que aquele que pede por cura seja curado, aquele que pede por solução de problemas, que os problemas se dissipem nesta hora, se espalhe como o vento espalha uma nuvem. Que o Senhor possa nesta hora levantar o enfermo, entrar nos lares, salvar as almas para viverem eternamente contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.